Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Por amor a seu povo, o Senhor libertou da escravidão, perdoou-lhe o pecado, principalmente da idolatria. E em sua infinita misericórdia, Ele continua a nos libertar, a nos perdoar, porque o Senhor não cede à vingança, mas revela seu verdadeiro perfil. É Deus repleto de amor, de perdão. Então somos cada vez mais convidados a buscar sua glória no dia a dia, sendo promotores de harmonia e também de paz em nossos relacionamentos. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 31 de março de 2022, é o Evangelho de João, o capítulo é o 5, versículos do 31 ao 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este, vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos mostrar que ninguém aceita gratuitamente algo como sendo verdadeiro. Só acreditamos que algo é verdadeiro quando temos um fundamento para isso. Assim as pessoas agem em relação a Jesus, exigem uma garantia de verdade a respeito de tudo que ele fala para que creiam nela. Isso acontece em primeiro lugar porque não acreditam no amor, na ação do próprio Deus na vida das pessoas. Também acontece porque não são capazes de encontrar nas Sagradas Escrituras o testemunho de Jesus e de suas obras. E somente quem se abre a Deus e a sua revelação reconhece a verdade em Jesus. E assim como hoje, existiu no tempo de Jesus pessoas que ouviram seus ensinamentos, presenciaram seus milagres, mas mesmo assim tinham dúvidas. E eram judeus como Jesus. Hoje eles não acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus. E continuam esperando a primeira vinda do Messias Salvador anunciado pelos profetas do Antigo Testamento.
E também existem muitos não-judeus que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e também não acreditam em seu poder. Agora, Jesus, neste evangelho de hoje, cita 2 profetas famosos conhecidos de todos na época: João Batista, Moisés. Os 2 vieram para anunciar a vinda do Messias Salvador. E Jesus se apresenta como esse Messias. Quem não acreditar nesses 2 profetas, também não acreditará em Jesus. Eles dão testemunho de Jesus. Mas o maior testemunho de Jesus é o próprio Pai. Ele enviou. E Deus fala. Ele fala através dos milagres que Jesus realizou e realiza ainda hoje, para quem lhe pede. Portanto, podemos dizer que neste evangelho de hoje, Jesus não se dirige aos desentendidos. Podemos dizer que de modo muito especial, o Senhor se dirige àqueles que estudam a Bíblia, aos religiosos, às religiosas, aqueles que se dizem cumpridores da lei, mas que mesmo assim não acreditam que Ele é o Filho de Deus. E afirma categoricamente: mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, quem não consegue enxergar os milagres realizados por Jesus como sendo obras de Deus seu Pai, é porque tem o coração endurecido. E num coração endurecido não existe o amor. E se Deus é amor, essa pessoa não tem o amor de Deus. E essa, com certeza, é a pior tristeza que um ser humano pode ter na vida. A falta de amor que vem de Deus. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo. A Sagrada Escritura é o próprio Jesus. Todo o tempo em que passou na terra, como homem, ele também foi Deus, apesar disso não quis dar testemunho de si próprio diante das criaturas. Ele não se prevaleceu da sua condição divina para dar testemunho de si mesmo. Por isso ele afirma: as Escrituras dão testemunho de mim. E com estas palavras, Jesus conscientizava os judeus da sua verdadeira missão de Salvador da humanidade. Porém eles, que estavam presos apenas às palavras da Escritura, não acreditam realmente o que elas significam. Eles seguiam à risca o que a lei lhes mandava fazer, mas eram surdos às profecias que prenunciavam a chegada do Messias, o enviado de Deus. Não admitiam que Jesus pudesse apresentar-se como aquele que Deus enviara para a redenção da humanidade. Nem reconheciam as obras realizadas pelo Pai por meio do seu Filho. E eles esperavam por alguém que viesse de modo extraordinário, com o poder de subjugar e dominar com espada quem os estivesse oprimindo, no caso o Império Romano. E em nome de Deus, Jesus realizava obras de amor como também prodígios, milagres. Mas como dito anteriormente, os judeus não acreditaram porque lhes era difícil aceitar, pois era difícil alcançar. E nós também, muitas vezes, temos dificuldades de, entre aspas, enxergar as obras de Deus e a salvação que Ele vem nos oferecer. Sabe por quê? Porque acreditamos mais na intervenção dos homens, crendo somente no que vemos, no que tocamos. E Jesus é a figura central de toda a história sagrada. Portanto, a Bíblia é o próprio Jesus que se revela, que dá testemunho do amor de Deus para a humanidade. E nós, homens e mulheres, somos criaturas falhas, muitas vezes infiéis, por isso precisamos encarnar a palavra de Deus para receber as obras que Ele realiza por meio do Espírito Santo. Por isso hoje eu lhe convido, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.